Você comprou uma empilhadeira de outro estado e, sem esperar, dias depois, teu contador mandou um boleto de uma guia de imposto para você recolher e você não sabia, não esperava por isso, o famoso DIFAL, certo? Foi isso que aconteceu, não foi? Vamos explicar por que isso aconteceu. A primeira coisa que a gente precisa entender é que todo estado tem um imposto chamado ICMS, e ele é diferente de estado para estado. Por exemplo, eu vou citar o exemplo de São Paulo. São Paulo tem um ICMS de 18%. Só que para empilhadeiras, se ela estiver classificada corretamente, né, se classificarem ela fiscalmente corretamente, o ICMS será de 12%. Aí quando você compra uma empilhadeira dentro do estado de São Paulo, então o vendedor está dentro do estado de São Paulo, você está dentro do estado de São Paulo. Quem está te vendendo essa máquina recolhe esses 12% de ICMS, ele entra lá no custo do produto, é calculado uma margem em cima, enfim, todos os outros custos, o vendedor calcula lá o seu markup, a sua margem e revende para você, vende essa empilhadeira para você, com 100% desses 12% de ICMS já pago. Ou seja, você pagou, certo? Está lá no custo do produto, você pagou. Ele está lá dentro do produto, mas está pago. Só que existe uma regra quando essa venda é feita de um estado para o outro e essa empilhadeira é importada. Como que funciona essa regra? Supondo que você esteja comprando uma máquina de outro estado, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, essa máquina foi importada, nacionalizada lá de outro estado, a nota de origem lá e você está dentro do estado de São Paulo. A regra é a seguinte, cada estado tem que ficar com um pouquinho do imposto. Então o imposto lá daquele estado que está vendendo a máquina, via de regra, será recolhido 4% de ICMS, certo? Então, dentro da nota fiscal, dentro do produto, tem 4% de ICMS recolhido. Só que lembra que eu falei que aqui no estado de São Paulo, se a máquina está classificada fiscalmente corretamente, é de 12%? É essa a guia que você recebeu, essa diferença que você recebeu. Então, lá ficou com 4%, que na verdade é você que pagou, porque já está no preço do produto, só que tem a diferença de 12, que é aqui em São Paulo, e você tem que pagar depois. Então é só fazer a seguinte conta, pegar 12% que é São Paulo, se eu já paguei 4, vou pagar mais 8%. Não, não é bem assim a conta, porque esse imposto ele está embutido no preço do produto, então a conta é um pouco mais complexa, não vou me aprofundar nesse assunto, mas vai dar 9 ponto alguma coisa de diferença, né, de DIFAL para você pagar depois. Bom, o que a gente pode concluir? Você vai pagar de qualquer jeito, certo? Então, o imposto estadual, o ICMS, ele é seu que está comprando e ponto final. Acontece que você pode pagar esse imposto de maneira diferente. Comprando dentro do seu estado, ele está 100% recolhido e embutido no preço do produto, e comprando fora do seu estado, só parte dele foi recolhido e você pagou ali embutido no preço, e a outra parte você paga depois. Poxa, então tá no mesmo, vou pagar a mesma coisa, certo? Sim, isso não é o problema. O problema não é pagar o DIFAL. O problema está na má fé de quem te vendeu essa empilhadeira. O problema está na falta, na omissão dessa informação. Vamos pensar no seu caso aí que não sabia e acabou pagando o DIFAL. Uma máquina que você compra dentro do estado de São Paulo, dentro do estado de São Paulo, vou falar um valor aqui hipotético de 100 mil reais. Você pagaria 100 mil reais nessa máquina. Só que fora do estado, ela custou 95 mil. Então você falou, vou comprar lá fora do estado. Por quê? Porque eu economizo 5 mil reais. Olha que bacana. Porque você não sabia dessa informação. O vendedor ficou quieto, a empresa ficou quieta, não te falou nada. E depois chega um imposto aí de quase 10 mil reais para pagar. Então a máquina de 95 ela foi para 105. E você deixou de comprar lá dentro do seu estado por 100 mil. Então ela ficou mais cara do que mais barata. E isso aconteceu porque a empresa que te vendeu não deixou isso claro para você. Agiu de má fé. E é aí que está o problema. E por que isso acontece?
Porque na maioria das vezes o cliente de empilhadeira, ele não é um cliente recorrente. A não ser que seja um locador de empilhadeira que compra a máquina todo mês para sua frota de locação, se você é um consumidor final, você não é um cliente recorrente. O vendedor, imagina, você precisa de uma empilhadeira hoje, comprou, acabou de comprar sua empilhadeira. Quando que você vai voltar a comprar uma empilhadeira? Daqui 15, 20 anos? Então o vendedor e a empresa que te vendeu não está pensando em você, esse cliente nem vai lembrar mais de mim, não vai ser meu cliente todo mês. Então eu vou omitir essa informação para parecer mais barato. Depois que a máquina for entregue, acabou. Não estou mais preocupado. Infelizmente, é assim que pensam algumas empresas, é assim que pensam alguns vendedores, e é esse alerta que eu venho te fazer nesse vídeo. Fica atento a esses detalhes. Não compre de empresas que omitem essa informação de você. Faça o seguinte teste. Está cotando empilhadeira com outro estado? Agora que você sabe dessa informação, não fala nada. Fica quietinho, pede a cotação e note em quanto tempo o vendedor ele vai abrir o jogo para você. Se isso está claro na proposta, não adianta vir na proposta bem pequenininho, ICMS recolhido de 4%. Até porque você não tem a obrigação de entender tudo de imposto e deduzir que você vai ter que pagar um DIFAL lá na frente. Mas espere clareza da empresa, espere clareza do vendedor em te passar essa informação. Se ele não te passar em seguida, enviou a proposta e não te falou dessa informação, para de cotar com essa empresa. Para de cotar com esse vendedor. Eles não merecem o teu voto de confiança. Estão agindo de má fé. E se isso começa logo na negociação, escondendo algo tão importante, que é um dinheiro que você vai ter que pagar de imposto, imagina quando você precisar de pós-vendas, de suporte técnico, de peça para reposição. Se fazem isso com você na hora de negociar, depois que você comprou, então, essa empresa vai estar menos preocupada ainda. Então, a minha mensagem neste vídeo é para te deixar atento com empresas que estão agindo de má fé. Há algo de errado com o DIFAL? Não, de verdade não. Não é a empresa que está te cobrando, é um imposto estadual.